Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Pessoal, eu comprei algumas coisas pela internet e eu tô esperando chegar para poder gravar a última parte aqui daquela série de vídeos que eu tô fazendo sobre esse amplificador, tá? Então assim que essas coisas que eu comprei chegar, eu vou gravar a última parte, tá bom? Tá demorando um pouquinho, depois eu tenho que ver por que tá demorando, tá? Mas enquanto não chega, eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês, pessoal, sobre associação de alto-falante, tá? Pessoal, é muito importante você saber sobre associação de alto-falante, né? Por quê? Para você poder ligar o alto-falante correto na saída de potência aqui, né? Do seu amplificador, tá? Por exemplo, às vezes você pode ter um monte de alto-falante aí e nenhum tem a saída do seu amplificador, que no caso vamos supor que seja 4 ohms. Aí com a associação você consegue colocar, né, os 4 ohms aqui. Porém, não é só associação não, pessoal, tá? Também tem a ver com a potência, tá? Porque se você colocar o valor errado, com a potência errada, pode ser que você queima o seu alto-falante. Então veja bem, é completamente possível você ligar um alto-falante de menor potência num amplificador de uma potência maior, sem queimar. É possível fazer isso. Só que você precisa calcular de acordo com a potência e a corrente entregue pela saída do amplificador. E como que você faz isso? Como é que você coloca um alto-falante de menor potência aqui num amplificador de uma potência maior sem queimar o alto-falante? É sobre isso que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Então eu vou mostrar para você como que você faz isso, como que você calcula. E às vezes você tem um amplificador aí de uma potência, vamos supor, 100 watts. E às vezes o alto-falante que você tem aí na sua casa é 5 watts, 10 watts, 30. Aí se você ligar direto ele vai queimar, né? Se você não souber como ligar, ele queima. Primeira coisa, você saber qual o alto-falante correto para você ligar na saída do seu amplificador. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então vamos lá, começar do básico, né? Do basicão. Vamos supor que você tem um amplificador aqui, galera, que eu vou estipular uma potência aqui, tá? Vamos supor 100 watts. Então, esse amplificador aqui, ó, ele joga 100 watts na saída aqui, ó, certo? Então, se ele joga 100 watts na saída, qual que é o alto-falante que eu tenho que colocar aqui na saída, né? Qual que é o alto-falante que eu tenho que pôr? Pessoal, no mínimo tem que ser um alto-falante de 100 watts, né? Se ele joga 100 watts, se você colocar um alto-falante menor do que 100 watts, a hora que você aumentar no máximo, ele pode queimar o alto-falante. Então ele tem que ser no mínimo 100 watts. Agora, pode ser que ele joga picos de tensão um pouco alto, né? E aí pode ser que esses picos de tensão pode ser que queimam o alto-falante. Então ele pode ser que ele dure menos tempo. Se você colocar um alto-falante aqui de 100 watts muito próximo da potência do amplificador. Então o que a gente recomenda você fazer? Em vez de você colocar um valor em cima aqui de 100 watts, coloca um alto-falante, pessoal, com a potência um pouquinho maior do que 100 watts. Um pouquinho maior. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, um alto-falante com uma potência de 20 ou 25% a mais do que essa potência aqui, ó, do amplificador. Por exemplo, 20% a mais daria 120 watts. Então, coloca aqui um alto-falante de 120 watts, tá? 120, 125 watts. Dessa forma, você consegue usar o amplificador no máximo, na máxima potência, sem queimar o alto-falante. Então, como é que você faz para colocar um alto-falante de menor potência num amplificador de potência maior sem queimar? Para você fazer isso,
você precisa fazer uma associação. Então vamos lá, como que é isso? Então olha só, eu vou pegar esse mesmo caso aqui, pessoal, ó. Nosso amplificador, ele joga 100 watts na saída, né? Então eu coloquei aqui, ó. Nosso amplificador tem 100 watts, certo? Então, galera, a associação de alto-falante que você vai ligar aqui, ó, juntando todos eles, tem que dar 100 watts, né? 100 watts ou mais do que 100 watts, nunca menos, certo? Então, o que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir essa impedância aqui, ó. Porque tá vendo? O alto-falante para esse amplificador aqui, no nosso exemplo aqui, ele é de 4 ohms, né? Ou seja, para ele conseguir excursionar 100 watts, ele precisa ser de 4 ohms, nesse nosso exemplo aqui. Só que aí, galera, acontece de você não ter, naquele momento, um alto-falante de 4 ohms. E às vezes você não tem um de 100 watts, tá? Mas às vezes você tem alto-falantes de potência menor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, vamos supor que você tenha dois alto-falantes de 8 ohms. Então eu vou colocar aqui, ó. Então tá aqui, galera, ó. Dois alto-falantes de 8 ohms. Os dois em paralelo, você concorda que vai dar 4 ohms? Por quê? Só você usar o paralelismo, que é 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8. Isso daqui, ó, vai dar um alto-falante de 4 ohms, tá? Vai dar. E aqui tem uma vantagem, que é o seguinte: você não precisa que esses dois alto-falantes aqui sejam de 100 watts. Cada um aqui, ó, pode ser de no mínimo 50 watts. Então aqui, ó, esse aqui pode ser 50 watts e esse aqui pode ser de 50 watts. Os dois juntos vão dar aqui 100 watts. Por quê? Eles estando em paralelo, a potência soma. E se eles estiverem em série, a potência soma também. Pessoal, para a potência não importa, ela é um consumo de energia. Se você colocou mais aqui, ó, não importa se é em série ou em paralelo, se você colocou mais, entendeu? Ela soma, tá? Como o nosso amplificador aqui, ó, ele só entrega 100 watts, ele não entrega mais do que isso. Então, pessoal, o que vai acontecer? A corrente de pico que vai vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, corrente de pico, ela vai dividir por 2, tá? Ela vai vir aqui, ó, dividir aqui para esse e vai dividir para esse aqui. Vai ficar metade aqui e metade aqui. Por quê? Porque os dois são de 8 ohms iguais e eles são de 50 watts. Entendeu? Aqui vai vir 100 watts, tá? Vai vir os 100 watts nessa linha aqui. Esses 100 watts vai ser consumido pelos dois alto-falantes. 50 watts para cá e 50 watts para cá. Ah, mas tem como eu colocar um alto-falante com a potência ainda menor do que essa? Menor, por exemplo, 5, 10, 15 watts? Em 100 watts eu posso fazer isso? Pode. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra associação de alto-falante aqui, ó. Então, olha só. Nesse caso aqui, às vezes você até tem um alto-falante de 4 ohms, ó. E você tem um de 2 aqui, ó. Tá vendo? Porém, esse alto-falante de 4 ohms que você tem, ele é de baixa potência. Ele não é igual esse aqui, ó, de 100 watts. Porque aí você ligava direto, né? Se ele fosse igual esse aqui, você podia ligar direto aqui, ó. E aí ele não queimava. Mas você não pode ligar ele direto, porque esse aqui, ele é de baixa potência.
Então, aqui, pessoal, eu tenho 4 ohms, tá? Por que eu tenho 4 ohms aqui? Ó, 4 ohms em paralelo com 4 ohms vai dar 2 ohms, porque como eu falei para vocês, né? Você vai pegar o paralelo aqui, ó, 4 ohms vezes 4 ohms dividido por 4 mais 4, é o paralelo, produto pela soma. Você vai ter 2 ohms, tá? Aí esse 2 ohms, ele está em série com esse outro. 2 ohms mais 2 ohms. Então você tem 4 ohms aqui. A vantagem desse aqui não é a falta de você ter um alto-falante de 4 ohms, e sim o fato de você não ter um alto-falante de 4 ohms com essa potência aqui. Mas você tem esse aqui que tem uma potência menor. Qual que é o mínimo de potência que tem que ter esse alto-falante aqui? Como é que você faz para achar a potência? Você sabe que a potência que ele joga aqui é 100 watts, né? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, 100 watts. Então, a gente sabe que é 100 watts, então vou voltar para o primeiro aqui, ó. A gente sabe que isso daqui é 100 watts em 4 ohms. 100 watts em 4 ohms, pessoal. Como é que você faz para descobrir a corrente de pico que passa aqui, ó? É assim, galera, olha só. É só você usar a fórmula da potência. O que nós temos aqui é potência e resistência, que é 4 ohms, né, do alto-falante. Qual que é a fórmula da potência, pessoal? A fórmula da potência é isso aqui, ó. É potência, eu vou colocar aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? A corrente é o que a gente quer achar aqui, ó. Então, você vai ter que desmembrar a tensão. Então, olha só, eu vou colocar aqui de novo, ó. Potência, né? Que no caso é 100 watts. A tensão, pessoal, o que que é tensão? Galera, a tensão, ela é a corrente vezes a resistência. Então eu vou colocar para baixo aqui, ó. Corrente vezes resistência. Isso daqui, ó, é a tensão, certo? Aí tá multiplicando de novo aqui pela corrente, ó. Só que é claro, eu coloquei o parênteses aqui só para poder separar aqui, para poder mostrar para vocês aqui que isso daqui é a tensão, porque senão você fica confuso, tá? Mas não tem esse parênteses aqui, ó. Então, você vai pegar essa fórmula aqui, ó, e vai rearranjar ela aqui embaixo aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Eu já vou colocar aqui a potência, o valor aqui que é 100 watts. Então você vai colocar aqui, ó, 100 watts, que é a potência, é igual a corrente aqui, ó, ela tá multiplicando por ela de novo. Corrente vezes corrente vai dar corrente ao quadrado, galera, ó. Corrente ao quadrado vezes a resistência. Entendeu? É isso aqui que você vai precisar, ó. Você vai precisar dessa fórmula aqui para você achar qual que é a potência que você tem que pôr nesse alto-falante aqui. Certo? E se essa potência não for a que você tem aí na sua casa, eu vou mostrar para você como que você faz para diminuir ainda mais de forma que não queima. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber aqui, ó, é o valor, pessoal, da corrente de pico, porque ele vai jogar uma corrente de pico nesse alto-falante aqui, ó, tá? Ou no caso, se for aqui, ele vai jogar essa corrente de pico nos dois aqui. E se você usar essa associação aqui, ele vai jogar essa mesma corrente de pico nesses três alto-falantes aqui. É importante você saber essa corrente de pico. Então, como que você faz? Você vai pegar a fórmula aqui, ó. Como você quer saber o valor da corrente, então você vai pôr aqui, ó. Corrente ao quadrado, né? É igual. O que está multiplicando,
que é a resistência, você coloca dividindo. Ó, então você vai manter o que está na igualdade, ó. O que está na igualdade não é 100 watts? Então, ó, igual 100 watts, né? Então você vai por aqui, ó. 100 watts. Como eu falei, o que está multiplicando vem para baixo dividindo. Esse R aqui, ele está multiplicando aqui, né? Ele vai vir para cá dividindo. Esse R aqui, o que que é esse R? É o alto-falante, ó. É 4 ohms, então vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o R. Ele vem dividindo aqui, ó. Dividido por 4. E agora? Né? E agora, o que que eu faço? Pessoal, aqui é matemática, tá? Ó, você não aprendeu na escola que quando você tem um número elevado ao quadrado, ele pega e joga raiz quadrada no termo depois da igualdade? Isso daqui você deve ter aprendido na escola, né? Se você lembra, né, das coisas que você aprendeu na escola, tem muita coisa que eu não lembro, eu tive que voltar a estudar para mexer com eletrônica, tá, pessoal? Então, olha só, isso daqui vai ficar assim, ó. Corrente é igual a raiz quadrada da potência, que no caso é 100 watts, dividido pela resistência, que no caso é 4 ohms. Aí você bate isso aqui na calculadora. Se você bater isso aqui na calculadora, você vai ver que isso aqui vai dar 5. Ó, então a corrente é igual a 5 amperes. Certo? Então, a nossa corrente aqui de pico é 5 amperes. Então eu vou colocar aqui, ó. Ele joga uma corrente aqui de 5 amperes aqui, ó. E como esse exemplo aqui é esse mesmo exemplo aqui e é esse mesmo exemplo aqui, eu vou colocar a mesma corrente em todos, ó. Ele joga 5 amperes aqui. Se você usar essa configuração. E para essa configuração também aqui tem 5 amperes, ó. Certo? Agora, pessoal, com isso daqui, nós conseguimos saber qual que é a mínima potência que esse alto-falante tem que ter para você ligar ele aqui sem ele queimar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó. Tá vendo essa fórmula aqui, que é a primeira que a gente achou? Potência igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. A corrente você já tem, não é? 5 amperes. E a resistência? É só você colocar a resistência do alto-falante, né? Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar ela aqui, ó. Vamos lá. Então tá lá, ó. A potência que eu quero achar é igual a corrente vezes a resistência do alto-falante. Então, vamos substituir a fórmula. Potência 5 amperes. Então, eu vou colocar aqui 5 amperes, né? Ao quadrado vezes o alto-falante. Qual que é o alto-falante que eu quero descobrir primeiro? Primeiro eu vou descobrir esse aqui, ó. Esse de 2 ohms. Qual que é a potência que ele tem que ter? Tá? A corrente que vai passar aqui, pessoal, ó, é 5 amperes. Por que que é 5 amperes? Porque essa corrente aqui, ela vai chegar aqui, ó, ela vai dividir igualmente entre esses dois alto-falantes. Então você concorda que nesses dois alto-falantes aqui, ó, cada um vai passar 2,5 amperes? Ó, vai passar 2,5 amperes aqui e vai passar 2,5 amperes nesse aqui, ó. Por quê? 5 amperes dividido por 2 vai dividir igualmente. Porém, quando esses 2,5 chegar aqui e esse aqui chegar aqui, eles vão juntar de novo. Então aqui vai ter 5 amperes de novo aqui, ó. Você concorda? 5 amperes. Então, você vai pegar 5 amperes e colocar na fórmula aqui. E o alto-falante? 2 ohms. Tá? 2 ohms. Aí você resolve essa conta aqui. Aqui vai dar 25 vezes 2, ó. Potência é igual a 5 vezes 5 dá 25, né? Vezes 2 ohms. Quanto é que dá isso aqui?
25 vezes 2 dá 50 watts. Tá vendo, ó? 50 watts, pessoal. Ou seja, esse alto-falante aqui, ó, ele precisa ser de 50 watts. No mínimo, tá? Vou colocar aqui mínimo, porque você pode colocar um valor um pouquinho maior. Como eu falei para vocês no vídeo, você pode acrescentar aqui, ó, mais 20%. Tá? Isso daqui vai dar em torno de mais ou menos uns 60 watts, tá? Então, se você for comprar esse alto-falante aqui para você ligar, compra um de pelo menos 60 watts, tá? E esses dois aqui? É só você usar a corrente que passa por ele. Você pode usar os dois, ou você pode usar só um na fórmula lá, ó. Então vamos lá, eu vou pegar a fórmula aqui, ó, a fórmula aqui, né, e vou fazer a mesma conta de novo, ó. Eu vou pegar, no caso aqui, só um alto-falante, 2,5 ampere, por um só dele passa 2,5 ampere. Então, eu vou pegar aqui, ó, potência é igual 2,5 ampere ao quadrado vezes 4 ohms. Ele é de 4 ohms, tá vendo aqui? 4 ohms. A potência que eu achar aqui é a mesma potência que vai ser isso aqui, ó. A mesminha. Então vamos lá. 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Então eu vou colocar aqui, ó. 6,25 vezes 4 ohms. Então essa aqui vai ser a nossa potência, né? Mas se você multiplicar isso daqui, vai dar, pessoal, 25 watts, ó. Potência é igual 25 watts. Olha só. Então quer dizer que esses dois aqui tem que ser 25 watts, ó. Tá vendo? Então às vezes você não tem um alto-falante de 100 watts de 4 ohms, mas às vezes você tem dois de 25 e um de 50 watts. Essas duas potências aqui, 25 mais 25 dá 50. Ele vai consumir aqui 50 watts somando as duas. E vai consumir mais 50 watts aqui, consumir nessa daqui. Certo? E é claro, mais uma vez, se você for comprar, procure comprar um pouquinho maior do que 25 watts. Compra 30 watts, certo? Aí você coloca 30 watts aqui, 30 watts aqui e 60 watts aqui, ó. Tá? Agora, se você falar para mim assim, os alto-falantes que eu tenho aqui, eles têm uma potência ainda menor. Vou mostrar para vocês aqui uma outra configuração aqui, ó. Olha só. Então, galera, olha só aqui, ó. Uma outra configuração. Isso daqui permite você colocar alto-falantes ainda com menor potência. Por quê? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Não são um de 4 ohms aqui e outro de 4 ohms? E cada um não tem que ter 25 watts? Então, o que eu fiz? Eu dividi isso aqui em dois, ó. Aqui, ó. Então, para dar esses 4 ohms aqui, eu coloquei 2 de 2 ohms aqui. E para dar esses 4 ohms do lado de cá, eu coloquei mais 2 de 2 ohms. Então, você tem 4 ohms aqui e 4 ohms aqui em série. Tá? Então, eles estão ligados em série e em paralelo. Ou seja, esses 4 alto-falantes aqui, de todo jeito, vai dar essa fórmula aqui, ó. Vai dar 2 ohms. Então eu tenho 2 ohms aqui, pessoal, ó. E como eu quero 25 watts aqui e 25 watts aqui, eu não preciso que cada um tenha 25, certo? Cada um aqui, ó, pode ter a metade de 25. Esse aqui, ó, pode ser de 12,5 watts aqui, ó, tá? 12,5 watts.
cada um deles. Olha só, tá vendo? 12.5, 12.5. E esse de baixo? Eu preciso, não é de 2 ohms aqui? Olha só. Eu coloquei 2 de 4 ohms em paralelo. É a mesma coisa, produto pela soma, essa mesma fórmula aqui, ó. Tá em paralelo. Produto pela soma vai dar 2 ohms. Então aqui você tem o equivalente a 2 ohms, 2 ohms. Porém, você pode colocar com potência menor. Ó, aqui não era 50 watts. Porém, se você tiver, como eu coloquei 2, a potência dividiu por 2. Então, cada um aqui tem 25 watts. Ó. Esse tem 25 watts. E esse aqui tem 25 watts também. Ah, se eu pegar isso daqui e colocar na fórmula aqui, ó, potência igual a corrente ao quadrado vezes a resistência, eu vou conseguir essa potência aqui de 25 watts, 12,5? Vai. Pode jogar na fórmula, tá? Você vai ver que vai dar. Só que você tem que entender que aqui a corrente divide por 2, tá? Ó, chega 5 amperes aqui, ó. 5 amperes. E vai dividir. Vai 2,5 amperes para cá, certo? E 2,5 amperes para cá, entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Esses 2,5 amperes aqui vai chegar nesse nó aqui e vai somar. E aqui vai dividir de novo. 2,5 aqui, 2,5 amperes aqui. Aí, com base nisso, você joga na fórmula, tá? Então, pessoal, olha só. Recapitulando, tá? Para você ligar alto-falantes de menor potência em saída de amplificador de maior potência, né? 100 watts aqui no caso. O que você tem que fazer? Olha só. Quanto mais você aumenta a quantidade de alto-falante, menor precisa ser a potência desse alto-falante. Repara, eu coloquei 3 aqui, ó. Esse aqui ficou com 50, esse aqui ficou com 25. Olha só, eu peguei esses aqui e dividi, ó. Esse aqui dividi em 2, ó, aqui ficou com 4. E esse aqui eu dividi em 2, ficou com 2 aqui, ó. Cada um ficou com 25, esse aqui cada um ficou com 12,5. Então, quanto mais alto-falante você põe, menor tem que ser a potência deles, tá? E se você colocou em paralelo, a corrente máxima é dividida. Vai um pouco para cá e um pouco para cá. E você pode usar a sua criatividade aqui, tá? Do jeito que você quiser, tá? Tá vendo? Você pode dividir aqui, colocar mais 2 aqui, dividir. Você pode pegar esse aqui, ó, vamos supor, quero diminuir ainda mais a potência, porque o alto-falante que eu tenho aqui é de 10 watts. Você vai fazer o quê? Vai colocar mais alto-falante em série aqui, ó, de forma que tenha 2 ohms, tá? Por quê? 2 ohms que eu preciso aqui, ó. Então tem que ter 2 ohms. O total tem que dar, se você olhar o total aqui, tem que dar o quê? 4 ohms, tá? Sempre coloca 20% a mais do valor que você encontrar aqui no cálculo, certo? Sempre coloca a mais, para que você aumente o volume no máximo e não queima o seu alto-falante. Tudo bem, galera? Bom, esse aí é o vídeo que eu queria deixar para vocês, tá? Fico por aqui. Agradeço a vocês e assim que as coisas que eu comprei pela internet chegar, eu vou gravar a última parte ali, né, do nosso amplificador, tá? Então, até mais, galera. Fique com Deus e até a próxima.